Olá pessoal, beleza? Estou aqui com mais um vídeo do canal e hoje aqui vou demonstrar o meu cortador de isopor. Eu tive necessidade de fazer um porque eu estava com um projeto aqui de cortar uma placa de isopor bem larga, mas teria que ser plana, então eu tive necessidade de fazer um desse bem largo. Eu vou mostrar aqui os materiais que eu utilizei para poder fazer esse cortador e logo após vou demonstrar o corte, fazendo o corte do isopor com ele. Aqui pessoal, estou utilizando aqui uma fonte de notebook, aquela de 19 volts. Pode ser também fonte chaveada, essa aqui tem uma de 5 amperes, 12 volts. Tem outra aqui que é 12 volts, 30 amperes. Pode ser ela também. Pode ser aquelas fontes pequenas, tipo para fita de LED e tal. Mas para esse meu caso aqui, uma fonte ideal para esse tamanho aqui seria uma de 24 volts. Mas como eu não tenho, eu vou utilizar uma de notebook mesmo. Porque quanto maior essa distância, onde vai ser um ponto e outro, tem que ter uma voltagem maior para poder realmente criar toda a temperatura em toda a sua extensão. Aqui eu utilizei aqueles tubos de 25, uma curva, um T para poder fazer uma torre aqui, o tubo segue, um joelho lá para poder fazer outra torre. A fiação vem aqui por dentro, eu pego o positivo e o negativo, venho aqui por dentro do tubo, uma perna subo, ligo aqui nessa ponta da resistência e a outra ponta eu ligo lá. Tanto faz, negativo, positivo, negativo, não importa. Nesse caso aqui eu estou utilizando uma corda de violão, daquela mais fininha. Eu optei por ela porque o corte vai ser mais preciso. Eu poderia também utilizar aqueles resistência de chuveiro. No caso tipo esta, né, que essa aqui já partiu. Eu poderia estar utilizando essa, mas como ele é um pouco grosseiro, aí na hora que você vai desenrolar, ele sempre acaba ficando as ondulações. Então é meio complicado nivelar. Então com a corda de violão esticando bem, ele fica bem reto. Ok? Isso aqui, como é uma coisa temporária, eu coloquei direto no tubo, mas o certo aqui é vocês colocarem alguma coisa aqui, uma chapa de metal, porque quando isso aqui vai esquentando, ele vai derretendo o tubo e com pouco tempo ele acaba afogando, até passando, soltando, entendeu? Então coloque uma chapinha de metal para fazer como se fosse uma barreira, coloque uma arruela, alguma coisa qualquer. Eu vou demonstrar agora aqui o corte desse isopor na prática. E aí o que acontece é isso, pessoal. Quando a fonte é fraca para o tamanho da resistência, ele acaba não tendo uma temperatura suficiente para poder passar de vez esse isopor. Então tem que passar bem devagar para poder ir fazendo o corte sem forçar essa resistência. O resultado. Vou fazer outro corte.
Isso aqui, pessoal, eu peguei uns pedaços aqui de MDF, eu fiz tipo uma mesa aqui improvisada, que no qual eu vou colocando um sobreposto um sobre o outro, e aí vou regulando a altura que eu quero, para poder cortar o isopor na medida que eu preciso. No mais, qualquer dúvida aí e sugestões, deixe no comentário. Valeu!